quantas vezes Paulo participou da Santa Ceia. Vamos então à resposta para a terceira pergunta. Assim como na pergunta anterior, a resposta é muito simples, com apenas uma palavra. Esta terceira pergunta também observa o mesmo critério. Resposta simples. De quantas ceias Paulo participou? Nenhuma. No sentido de ceia religiosa, ceia eucaristia, ceia partilha, Santa Ceia do Senhor, nenhuma. Agora, se você colocar o termo ceia conforme verdadeiramente ele é, jantar, comer, então podemos dizer que durante toda a sua vida, praticamente todos os dias, Paulo ceiou, porque ele comia para poder se alimentar, já que, assim como nós, também precisamos extrair nutrientes do alimento, claro. Paulo, por ter sido um ser humano que viveu, também precisava comer para sobreviver. Mas dizer que Paulo participou da Santa Ceia, conforme você conhece nos dias de hoje, é arriscar muito, arriscar errar. Por que arriscar errar? Porque Paulo compreendia justamente qual era o sentido em que o Salvador, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, entregando aos seus discípulos e dizendo: façam isso, repartam em memória de mim. Nos ensinaram durante muito tempo que o exemplo dado ou a ordem dada foi para comermos em memória dele. E quando você realmente lê na Bíblia Ferreira de Almeida, em Coríntios lá está escrito: comei, fazei isso em memória de mim. Mas eu peço a você que pergunte ao seu pastor, que você que não conhece, na verdade, do processo de criação da Bíblia pelos romanos católicos, pergunte ao seu pastor. Pergunte assim: pastor, a Bíblia que está aqui na minha mão, ela veio diretamente daqueles povos o qual o Criador se revelou a eles, ou seja, os hebreus, ou veio de Roma? Se o seu pastor não for mentir para você, ele vai dizer que veio de Roma. Aí você acrescenta essa pergunta: pastor, veio da Vulgata? E ele vai dizer, se não mentir para você, sim, veio da Vulgata. É claro que nenhum pastor dá uma resposta direta. Quando você faz qualquer pergunta a ele, ele vai dar uma volta do tamanho do mundo para tentar te responder. Até mesmo para que você, se possível, esqueça qual foi sua pergunta inicial. Porque o que ele menos quer é dar respostas. Tanto é que na liturgia do culto, não se pode perguntar nada. Tem-se apenas que ouvir calado durante 40 minutos de pregação ou mais. A única coisa que é permitida é repetir o que ele mandou você repetir. Fora isso, você não tem liberdade para perguntar. E aí você nem imagina, né? Por que será que é assim? Com o Salvador era assim? Com os discípulos era assim? De onde saiu isso? Essa ideia de não deixar ninguém perguntar. Mas este é outro assunto. Perguntando ao seu pastor, portanto, e ele respondendo dirá, claro, veio da Vulgata. Agora, amado, presta atenção. Você só é enganado hoje com a tecnologia proporcionada pelo Criador se você quiser. Porque a internet está aí, foi permissão dele, ele permitiu. Vá no site do Vaticano, procure pela Vulgata, e quando você encontrar a Vulgata, leia, para ver se você encontra comei, fazer isso em memória de mim, em algum lugar. Procure na Vulgata, a Bíblia que você tem saiu dela. Agora procure nela, ela está na internet, no site do Vaticano. Eu penso que até na Bíblia Online, um site protestante, tem a Vulgata. Eu penso. Se você encontrar a Vulgata neste site protestante, a Bíblia Online, dê uma olhada nela. Vê se você encontra comei e fazer isso em memória de mim. Mas, se não foi assim ensinado por Paulo nem por Jesus, de onde veio isso? Primeiro que
os evangélicos não gostam de admitir. Mas a história não pode ser omitida. O protestantismo nasceu de Martinho Lutero, que nasceu do catolicismo. Então o protestantismo definitivamente é filha do catolicismo. E isso não nasceu diretamente no catolicismo, porque é uma prática pagã muito anterior, mas se adentrou no cristianismo pelo catolicismo. E quando o padre levanta o cálice na hora da cerimônia religiosa da missa e diz: "Este é o cálice da nova aliança que é derramado por muitos." Logo em seguida pega a hóstia, consagra a hóstia e diz: "Este é meu corpo que é partido por vós, comam, façam isso em memória de mim." Ele não lê na Bíblia dele. E por que o padre não lê na Bíblia dele? Porque na Bíblia do padre, ou nas Bíblias católicas, esse texto não existe. Esse texto não existe nas Bíblias católicas, este texto também não existe na própria Vulgata, de onde se originaram todas as Bíblias que nós temos aí hoje, inclusive a Ferreira de Almeida, que é onde você e seu pastor leem sobre essas coisas. Se não é na Ferreira de Almeida, certamente é em alguma outra que saiu dela, da Ferreira de Almeida. Porque da Ferreira de Almeida para cima não tem, só dela para as que saíram dela, ou dela para baixo. E que ceia então é essa que se pratica? Esta ceia é mais antiga do que praticamente o tempo de vida do nosso Salvador Jesus. Antes de Jesus nascer em Belém, antes de Maria nascer, a mãe de Jesus, essa prática já era realizada na Pérsia. Ela adentrou no paganismo da Grécia, depois a Grécia foi engolida por Roma, o Império Romano trouxe toda a cultura religiosa para dentro de Roma, e Roma, após a farsa da queda do Império Romano, e aí dizendo com mais clareza, após a virada de mesa de Constantino, que transformou o império político em religioso, o catolicismo, essa prática então adentrou a mãe dos evangélicos, a Igreja Católica, mas esta é uma prática mitraica. É a principal prática do culto ao Deus Sol Mitra, o mesmo Deus Sol invicto que você comemora em 24 para 25 de dezembro, o Natal, o Nascimento, a maior festa da cristandade. É o mesmo. A ceia do Natal é a ceia mitraica, igual à Santa Ceia. O Salvador jamais mandou a gente comer pão em memória dele. Pão físico da padaria. Ele diz: "Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá sede." Comer dele é espiritual. Ele fala: "Vossos pais religiosos comeram o pão físico do deserto e morreram. O pão que eu vos dou, quem dele come jamais morre, mas vive eternamente. E este pão é a minha carne." Então devemos partilhar o pão, porque a mensagem da última ceia, ceia judaica, ceia que o pessoal de Israel trazia à memória a passagem do Egito, quando eles saíram e atravessaram o Mar Vermelho. Eu pergunto, meu amado, você atravessou o Mar Vermelho? Você é da descendência direta daquele povo que saiu dos lombos de Jacó? Se você não é, se você é brasileiro, aquela ceia que o Salvador participou foi a última. Leia bem, está escrito, é a última. Ela não tem nada a ver com você, nem nunca teve. E ele jamais mandou comer daquela ceia. Ele mandou repartir. O que acontecia então em Coríntios é que havia ali uma safadeza, uma covardia, uma crueldade. Leia o texto com atenção muito antes de onde o pastor te manda. As pessoas levavam coisas gostosas para comer num determinado lugar. Ali está bem claro. Quando vos reunir num lugar, era um lugar qualquer. Aliás, nada ocorreu no seio da igreja ou do templo. Tudo era qualquer lugar. Já falamos sobre isso na resposta anterior. Mas o que ocorreu ali em Coríntios é que aquele povo estava menosprezando os que nada tinham. Eles praticavam as divisões, as heresias.
Paulo chegou a dizer: até importa que entre vós haja heresias, a fim de que os sinceros se manifestem. Quando vós se reunir num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é para comer. É bem claro. Porque cada um comendo, come antecipadamente aquilo que ele próprio trouxe para esta ceia. Assim, alguns se embriagam, tomam cachaças, ficam bêbados. Era esta a ceia que ocorria ali, a comilança. A palavra é a mesma. Enquanto outros, esses que trouxeram coisas gostosas, comem tudo, se fartam e até xaropa, bebe, até ficar bêbado. Enquanto outros, que não trouxeram nada, ficam envergonhados, porque não tem nada para comer, porque são pobres. Paulo então diz para eles: vós por acaso não tendes casas para comer? Tem que reunir com os que nada têm para os envergonhar? Você lendo o texto todo, amado, você vai ver que Paulo não está instituindo ceia nenhuma. Ele está, imagina alguém chegar para você, meu amado, e dizer assim: ô comelão, acaso você não tem casa para comer? Não, vai comer na sua casa. Foi o que Paulo falou. Paulo não estava instituindo ceia nenhuma, até porque aquilo era carta. Paulo já havia passado por ali. Se fosse para instituir, ele teria instituído antes. Por isso é que ele começa dizendo assim: eu já passei aí e já vos ensinei. Repara para ver no início. Mas parece que aquelas pessoas não aprenderam nada. Então Paulo diz algo mais que você deveria saber e interessante. Nisto que vou dizer não vos louvo, porquanto vós vos aglomerais. Ajuntamento. Vós vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E aí segue a leitura. Agora, quando Paulo já mostrou para aquelas pessoas que elas não devem fazer isso, não devem trazer coisas da sua casa gostosa para comer na presença de quem nada tem e deixar essas pessoas com vontade de comer. Depois que Paulo fala isso tudo, ele explica diretamente o que ele aprendeu. Então ele fala: o que eu aprendi do Salvador é que ele repartiu. Na noite que ele foi traído, ele pegou o vinho, repartiu com seus discípulos e disse: pegue, faça isso em memória de mim, reparta em memória de mim. Da mesma forma, pegou o pão, repartiu para os seus discípulos e disse: este é meu corpo. Representa o meu corpo que é partido de vós. Repartiu e disse: repartam em memória de mim. O que nós devemos fazer é isso, é repartir o pão que é o Salvador. Ele é o pão, não o pão da padaria. Repartir ele com as pessoas e não comer um pedaço de pão da padaria, porque isso só vai te servir para prender você nesses lugares. Note, meu amado, será que aquela ceia foi realizada em um local como você está acostumado? Uma igreja? Será? Vai ler direitinho na Escritura para ver. Se aquela ceia que o Salvador participou foi em algum templo, ou se foi na casa de uma pessoa, porque era um jantar, era uma comemoração, não era religioso. Era apenas trazer à memória a saída do Egito. Não era nada para ficar em comunhão com o Pai, para estar bem com o Pai, ou qualquer coisa desse tipo. Não era nada cerimonial, nem religioso, foi natural. Ele apenas comeu e aproveitou para dar o bom exemplo de que nós devemos repartir o pão físico com as pessoas, quando as pessoas precisarem, ou seja, comida, alimento, e principalmente repartir o pão que desceu do céu. Ele. Aí, finalizando, você ouve o seguinte: aquele que não come da minha carne não tem parte comigo. E eu digo: aquele, não é a primeira pessoa, é aquele que não come da carne do Pai, a culpa é sua, porque você não repartiu o pão com ele. Você não aprendeu que deveria repartir com aquele. Tá certo? Mas comer para você mesmo um pedaço de pão da padaria e tomar um pouco de vinho, recordando o sacrifício maravilhoso que Mitra fez por você, matando o touro. O sacrifício da Eucaristia católica. O sacrifício da Eucaristia da filha do catolicismo, que você conhece como Santa Ceia. O ato de beber o sangue do touro e comer a sua carne. Uma simbologia muito antiga, realizada em homenagem a um ato muito precioso para eles, feito pelo Deus Sol invicto,
também conhecido como Mitra. Fechando a terceira resposta da pergunta, quantas ceias Paulo participou? A resposta é, de forma litúrgica, ou do jeito que você está acostumado no processo religioso, certamente sem medo de errar, nenhuma. Jamais participaria de uma ceia mitraica.